Olá, bem-vindos a esse mergulho profundo. Hoje a gente vai navegar por mais ou menos um século de história econômica do Brasil, começando lá com Getúlio Vargas e vindo até o governo Lula. É uma viagem, hein? Tanta coisa mudou. Olha, a gente se baseou em cronologias, análises de políticas, dados econômicos, um monte de fontes para tentar entender essa trajetória. A missão aqui é, assim, extrair os momentos chave, sabe? As ideias por trás das grandes decisões e o impacto delas no dia a dia. Entender como diferentes projetos de país foram colocados em prática. Vamos lá? Então, tudo meio que começa a mudar para valer com a Revolução de 30, né? Antes, o Brasil era muito agrário, muito focado no café. Aí Vargas assume e dá uma chacoalhada. Tira um pouco o poder da mão dos cafeicultores e começa um projeto mais industrializante. O Estado vira protagonista. Exato. A era Vargas, ali entre 1930 e 45, e principalmente durante o Estado Novo, né, de 37 a 45, foi crucial para criar bases institucionais. Pensa na CLT, por exemplo, a consolidação das leis do trabalho. E as estatais que surgiram, CSN, a Vale do Rio Doce, importantíssimas. O modelo era o que a gente chama de substituição de importações, quer dizer, proteger a indústria local para ela abastecer o mercado aqui dentro. Usaram controle cambial, essas coisas. Ah, sim. E depois teve aquele breve período do Dutra, aí Vargas volta eleito democraticamente em 51. É nesse segundo governo que criam a Petrobras, em 53. Mas, nossa, que período tenso politicamente. Culminou no suicídio dele em 54. E logo depois vem aquele otimismo todo com o JK, Juscelino Kubitschek, o famoso 50 anos em 5. Sim, o plano de metas do JK, de 56 a 61, foi muito ambicioso mesmo. Energia, transporte, indústria de base. O setor automobilístico, por exemplo, deu um salto gigantesco. E, claro, a construção de Brasília, né? Um símbolo. Só que, bom, as fontes mostram o outro lado. Endividamento externo crescendo, porque atraiu muito capital estrangeiro. E a inflação já começando a incomodar, muito por causa dos gastos com a nova capital. Isso meio que preparou o terreno para mais instabilidade, né? Veio a renúncia rápida do Jânio Quadros em 61, aí assume o vice, João Goulart, o Jango, e ele lança as reformas de base. O que era isso que causou tanta reação? Eram várias propostas, né? Mexiam com a estrutura agrária, com imposto, reforma urbana. A reforma agrária principalmente mexia com interesses muito grandes. Assustou setores mais conservadores, o empresariado. Viram ali uma ameaça à propriedade, uma guinada para a esquerda, digamos assim. E essa tensão toda acabou levando ao golpe de 64. As fontes que a gente viu sugerem que o alvo não era só o comunismo, mas também desmontar aquele projeto trabalhista que vinha lá de Vargas. O governo militar que entrou, Castelo Branco, implementou o PAG, o Plano de Ação Econômica do governo. Qual era a lógica deles? O diagnóstico do PAG era que a inflação vinha de muita gente querendo comprar, excesso de demanda. Então a receita foi controlar salário, segurar o crédito e centralizar a arrecadação de impostos na União. E também, claro, um realinhamento forte com os Estados Unidos, revertendo algumas políticas mais nacionalistas. Aí, na sequência, veio o período conhecido como milagre econômico, ali entre 68 e 73. Crescimento do PIB lá em cima, né? Às vezes mais de 10% ao ano. Mas esse milagre teve um custo, certo? Com certeza, foi um crescimento, assim, com muita concentração de renda. Lembra aquela frase famosa do Delfim Neto, fazer o bolo crescer para depois dividir? Pois é, a divisão ficou para depois, né? E a dívida externa multiplicou por 5 nesse período. Um salto enorme. O Geyser ainda tentou continuar a industrialização com IPND, focado em bens de capital, projetos gigantes como Itaipu, Carajás, mas isso foi financiado como? Com mais dívida externa, contraída pelas estatais e, pior, com juros flutuantes. Uma aposta arriscada. E aí a conta chegou. A crise da dívida explode nos anos 80. Como foi isso? Foi uma combinação, né? Final dos anos 70, os Estados Unidos sobem os juros deles lá nas alturas para controlar a inflação deles. Como boa parte da nossa dívida tinha juros flutuantes,
ela virou impagável, da noite para o dia. Nossa. Aí o Brasil entrou naquela recessão braba, a década perdida. Chegamos a declarar moratória em 87, já no governo Sarney. O regime militar acabou deixando, assim, uma herança bem pesada. Dívida altíssima, inflação descontrolada, problemas sociais crescendo. Complicado. Aí vem a redemocratização e o grande fantasma era a hiperinflação. Tentaram de tudo, né? Plano Cruzado, Bresser, Verão. E os planos Collor, com aquele confisco da poupança. Nossa, muito traumático para muita gente. A estabilidade só veio mesmo em 94, com um plano real. A equipe do Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Fazenda do Itamar Franco, que arquitetou, né? Exato. O real foi um marco, sem dúvida, para controlar a inflação. E o FHC se elegeu presidente muito por causa disso. Governou 2 mandatos, de 95 a 2002. A agenda dele é classificada pelas fontes como, neoliberal, privatizou grandes empresas, Vale, Telebrás, abriu mais a economia, diminuiu barreira comercial e manteve juros altos para segurar a inflação e atrair capital estrangeiro. E os resultados que apontam? Inflação controlada, sim. Mas, por outro lado, a dívida pública interna cresceu muito, quase 10 vezes. E falam também num processo de desindustrialização, a indústria perdendo peso na economia. Foi aí que se consolidou o tal tripé macroeconômico, né? Isso, o tripé. Meta de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. E olha que interessante, o Lula, quando assumiu em 2003, manteve esse tripé inicialmente. Mas, principalmente a partir de 2006, o governo dele adotou um modelo diferente, que as fontes chamam de social-desenvolvimentista. A ideia era juntar crescimento com distribuição de renda. E como isso apareceu nas políticas? O que mudou na prática? Vimos a expansão de programas como o Bolsa Família, que teve um impacto grande. Uma política de valorizar o salário mínimo com aumentos reais acima da inflação, mais gente entrando na universidade com ProUni, expansão das federais, investimento em infraestrutura com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e teve a descoberta do pré-sal também, né? Um fator importante. O legado que destacam desse período é principalmente a redução forte da desigualdade e da pobreza, combinada com crescimento e emprego formal. Uau, que jornada, hein? Olhando para trás, a gente vê o Brasil saindo daquele projeto de indústria estatal do Vargas, passando pelo desenvolvimentismo acelerado do JK, aí o ciclo de crescimento e crise dos militares, a luta dura contra a hiperinflação, as reformas de mercado do FHC e, mais recentemente, esse foco sociodesenvolvimentista do Lula. É muito claro esse movimento quase de pêndulo, né, entre modelos econômicos diferentes ao longo desse século. Exatamente. E isso deixa uma pergunta no ar, eu acho. Se a gente olha para esse século todo, para essas idas e vindas, essa tensão que sempre existiu entre crescer, distribuir renda, o papel do Estado, se abrir mais ou menos para o mundo, quais lições desse passado todo ainda são mais relevantes para os desafios que o Brasil tem hoje? Como é que a gente equilibra essas forças todas no cenário atual? Fica aí a reflexão, né?